Olá pessoas, canal Estranho e Extraordinário, e hoje eu trouxe para vocês a história daquele que é considerado por muitos o maior médium que já existiu. Muita gente que está vendo esse vídeo pode discordar, porque vai pensar em Chico Xavier, né? Eu não discuto, mas quando vocês conhecerem a história deste cara, vocês vão entender que estamos falando de médiums diferentes. Sem mais delongas, de quem que eu estou falando? Eu estou falando de Daniel Douglas Home, também conhecido como o incrível homem que levitava. É isso mesmo. O Home, é preciso entender, em primeiro lugar, ele viveu na época de ouro do espiritismo, quando as famosas mesas girantes, as rodas espíritas, que foram apelidadas de mesas girantes, tomavam conta da Europa. O espiritismo era a religião da moda. E o Daniel viveu nessa época. Ele nasceu em 1883, na Escócia, mas ele viveu a maior parte da sua vida nos Estados Unidos, onde ele passou boa parte desse tempo. Todos os últimos anos da sua vida nos Estados Unidos ele passou viajando pelo país, de cidade em cidade, aonde ele se apresentava e mostrava seus supostos dons. O Douglas morreu em 1877. Antes de morrer, ele não deixou só essa fama de homem que levitava, mas também deixou algumas obras escritas, sendo que a mais importante se chamava Luzes e Sombras no Espiritismo. É a obra dele que adquiriu mais importância, era a mais conhecida de todos. O Douglas, é claro, é óbvio, vocês devem estar imaginando, a coisa que mais fazia com que ele se destacava era essa questão, de levitar. Mas não era só isso que acontecia nas apresentações do Daniel. Daniel tinha algumas particularidades que o tornavam diferente de tudo naquela época. Em primeiro lugar, ele era um dos únicos, se não o único médium que se apresentava e não cobrava absolutamente nada por suas apresentações. Ele nunca cobrou para as pessoas participarem de suas sessões espíritas. Isso era uma coisa que o distinguia muito da imensa maioria, para não dizer todos, os outros médiuns famosos da época. Número 2. Daniel Douglas Home fazia suas apresentações de dia ou sempre em lugares muito iluminados, com muita luz, que era uma particularidade praticamente só sua. A imensa maioria dos médiuns fazia suas apresentações em salas escuras com pouca iluminação, o que, é claro, favorecia e muito a fraude. Não era o caso do nosso amigo Douglas Home. Durante as suas sessões, muitas coisas eram relatadas. Algumas delas bem normais, bem conhecidas de outras sessões com outros médiuns da época. Como, por exemplo, objetos se moverem, cadeiras levantarem, copos andarem. Mas as pessoas também relatavam as famosas mãos fantasmas de Home. Os espectadores de suas sessões espíritas relatavam que sentiam mãos que os tocavam no corpo, mãos que vinham do nada, e que, segundo eles, essas mãos eram macias, eram até mesmo quentes, mas se desvaneciam ao toque. Isso era relatado por eles. O Home teve espectadores muito famosos. Esse é outro ponto interessante a se destacar. Ele se apresentou para a gente como Napoleão III, o czar da Rússia na época e a rainha Vitória. Esses são só 3 exemplos das pessoas muito famosas daquela época que foram até o Home para assisti-lo. Ele atraía muita gente. E aí aconteceu o fato que o tornou imprescindivelmente famoso, o fato que o destacou e que deu a ele
a alcunha de homem que levitava. Em 1866, em Londres, ele estava fazendo uma sessão no terceiro andar de um prédio, quando testemunhas relataram que ele começou a levitar, saiu por uma janela do prédio, deu a volta no terceiro andar, né? Estamos falando do terceiro andar, e entrou pela outra janela que ficava uns 3 metros à frente, de volta para aquela sala. Esse acontecimento, visto e corroborado por muitas testemunhas, sedimentou de vez a fama do Holme como médium poderosíssimo, como homem que levitava. Segundo os relatos, não foi a única sessão em que ele levitou, mas foi a sessão em que isso aconteceu de forma mais surpreendente. Foi a sessão onde isso aconteceu de maneira mais incrível. Obviamente, como aconteceria em qualquer época, havia gente que duvidava, gente que não acreditava, e o Holme foi submetido a muitas comissões de investigação, normalmente formadas por cientistas e jornalistas da época que buscavam desvendar e desmistificar os supostos poderes do Holme. Todos eles não tiveram sucesso. Nunca conseguiu se provar um único indício de fraude. Inclusive o Holmes, certa vez, fez a proeza de pegar carvão, ardendo, carvão em brasa, segurar nas mãos e encostar no rosto, sem se queimar, o que parece mais um truque de faquir, diga-se de passagem, né? Mas ele fez isso. E surgiram umas teorias bem absurdas de como ele tinha conseguido fazer isso. Uma delas, a mais fantasiosa, dizia que ele devia ter uma pequena cápsula de nitrogênio na manga, que o carvão na verdade não era carvão, era uma peça de ferro, e que a ação do nitrogênio fazia a peça de ferro parecer incandescente. Não tinha nem pé nem cabeça a teoria para tentar explicar para tentar explicar esse suposto poder do Holme, e nunca se provou nada. Holme, inclusive, foi investigado por um dos caras mais atuantes e mais brilhantes da época no campo da investigação, que foi o William Crook. William Crook era um cientista muito famoso e muito conhecido por investigar médiums e por ter desmascarado vários deles. Ele desmascarou vários médiums, né? Provou que eles estavam mentindo e fingindo. William Crook passou bastante tempo com Daniel Douglas Home, viajou com ele pelo país, observou inúmeras sessões em inúmeros lugares diferentes, e mesmo William Crook nunca conseguiu provar que o Daniel Douglas Home usava de fraude. Ao final da sua investigação, ele acabou dizendo que os poderes do Daniel Douglas Home eram uma força da natureza, e abandonou o caso, deixando assim. Depois que ele investigou o Daniel, ele ainda investigou outros tantos espíritas da época, outros tantos médiums, e desmascarou todos. Daniel Douglas Home foi o único homem que ele investigou, o único médium, e não conseguiu provar a fraude. No final da sua vida, o Home morreu com essa reputação intocada de homem que levitava, e nunca conseguiu se provar que ele mentia, que ele era uma farsa. As testemunhas, inclusive as famosas, sempre afirmaram que ele fez o que ele dizia poder fazer. Por isso, ele é conhecido como um dos maiores, se não o maior médium que já existiu. E, é claro, Daniel Douglas Home era um incrível homem que levitava. Um abraço a todos, até a próxima. Deixa aquele like pra gente, compartilha, ativa o sininho. Fui!